E fala, fiel! Neto faz duras críticas ao Memphis Depay sobre não poder jogar nenhum jogo esse mês. E ele também fala um pouco de Fernando Diniz, o novo técnico do Corinthians. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar por dentro, se inscreve no canal, ative o sininho e bora pro vídeo. Aí, ó, e aí, Veloso, primeiro você, depois Léo e o Souza também e o Pedro Martelli, né? Que faz jogo hoje, Pedro Martelli, você tá sacado pelo canhão, ou pelo quem faz a escala é o Ulisses Costa, né? E aí, o Ulisses Costa botou você pra fazer? Ele tirou eu da geladeira. Hoje eu vou conseguir. Você tá no freezer agora. Eu tô, não, eu vou O que você vai fazer hoje? Cuenca. Cuenca e quem? Santos. E Santos. 7 da noite. É, Se não mudar, né? O Ulisses vai fazer o quê? Corinthians amanhã. Grande Ulisses Costa, vamos lá. A TV do Ulisses Costa arrebentando aí. Quando ele diz que eu não sabia disso, hein? 2 anos sem ser expulso, isso a gente tem que levar em consideração. E principalmente quando ele fala, Veloso, olha, eu sei que eu sou duro lá fora, papapá, mas da maioria das vezes ele vê o lado positivo nisso no dia a dia. E muitas vezes a gente não vê isso, porque a gente comenta o que está ali. Eu acho errado fazer isso. Eu gosto do Vasco. Dos outros eu não gosto. E aí cada um que pense do jeito que quiser. Mas eu acho que o Fernando Diniz, cara, eu acho que ele estava esperando isso na carreira dele. Eu acho que ele está esperando esse momento, eu acho que ele está feliz, eu acho que ele deu uma entrevista incrivelmente maravilhosa e ele disse isso, qual o pensamento do grande chupador de sorvete. E chupador de vaca. Sorvete, da vaquinha. Não sou nome. Agora, eu já falei com o Diniz, nós já jogamos junto, né? Fomos parceiro aí do Palmeiras e já trabalhei contra ele também como treinador. E eu já conversei com ele algumas vezes, ele falou que a vida dele moldou para ele ser treinador. Não jogador, que ele gostava mais dessa experiência de ser treinador do que mesmo da carreira que ele teve como atleta, né? Que ele gosta esse aí, ele nasceu para isso. E ele vive intensamente o futebol. E às vezes ele tem aquela explosão ali do lado do campo que a gente já acompanhou várias vezes. Não é legal, não é legal. E ele reconhece isso e diz que está tentando melhorar. Esse fato aí de não ter sido expulso nos últimos 2 anos é uma marca interessante, porque a gente vê que normalmente o treinador se expõe e vai expulso, né? Ele está se controlando, eu acho que é isso, tem que perceber, né, onde ele pode evoluir, onde ele precisa evoluir e conseguir fazer isso, né? E ele, como um psicólogo que é, ele mesmo, acho que está ali fazendo uma análise dele, ele realmente está conseguindo melhorar, porque se não ser expulso no futebol brasileiro 2 anos, é uma marca que poucos treinadores têm. Vamos colocar a segunda fala. Quantas falas tem dele aí para mim que vocês fizeram aí hoje quando vocês chegaram aqui na Band? Então vamos, coloca a segunda fala dele, aí o Souza fala em cima da segunda fala. Vamos lá, coloca. Eu espero, de fato, que ele fique. Eu acho que o Memphis vir para o Brasil é um presente para o futebol brasileiro, porque é um jogador, uma superestrela mundial. É um jogador que, desde quando ele chegou no Corinthians 24, ele foi muito importante, sabe, naquele momento quando ele chegou e o que aconteceu já em 24. Os momentos decisivos das conquistas recentes do Corinthians, ele sempre esteve muito presente, muito atuante. E a gente, quando vai jogar contra, você sabe que é um cara que pode decidir o jogo a qualquer momento, que tem um brilho especial. Não é casualidade, é um jogador que se reconhece como um grande jogador, gosta de estar no Corinthians, gosta de estar no Brasil e gosta de ser decisivo e tem carisma para isso, né? Ele é diferente. Então, assim, é muito difícil a gente ter um jogador desse quilate jogando aqui no Brasil. Então, eu espero muito que ele fique e quero muito construir uma história junto com ele. Espero que ele fique aqui por bastante tempo e consiga cada vez mais erguer taças pelo Corinthians. Souza. Ele falou tudo aquilo que a gente tem pontuado sobre a qualidade do Memphis, sobre a importância dele, né, no Corinthians desde a sua chegada. Agora, o que precisa mudar um pouquinho é ele precisa estar mais dentro de campo, né? Esse negócio de controle de carga, de estar escolhendo jogos para poder jogar. Eu acho que a grande dificuldade do Corinthians com o Dorival foi isso. Quando se falava em Dorival, se falava muito em Copas. E o futebol brasileiro não te dá tempo para você estar escolhendo, principalmente em time grande, você estar escolhendo competição para poder jogar. Por exemplo, não joga amanhã, não joga contra a equipe do Palmeiras e que me parece não joga nem a outra. Mas ele está lesionado, né? Não, então, só que eu tenho os números ontem que o Everton Ramos e também o Agrela, na produção lá da Rádio Bandeirantes, me deu. São 9 jogos no mês de abril. Ele não vai jogar? Nenhum. Talvez só em maio. E ele ficou... Desculpa, né, Veloso? E o primeiro... Tudo tem um porquê, né? E os primeiros 5 jogos dele
Os primeiros 5 jogos do Corinthians, ele ficou de fora, né? Ele quis... No primeiro ano, e ficou de fora os 5 primeiros jogos aqui. Pré-temporada. Você tá de brincadeira, cara. Então, se você faz uma pré-temporada, se você pede pra ficar de Quem fora... toma pressão é o Caio César, coitadinho. Ele quis rir ainda, os caras quase engoliram. O Alê da presidente. Ô, Alê, precisa engolir o moleque também, orelhudo. Não precisava ser daquele jeito que o moleque E no também. Charles, né? e no Charles? Aí o Ele Charles, pegou. olha que sai com o carrão. Aí eu não passava nada, eu sei que entende disso, Veloso. O cara ficou preso, Não, né? eu não entendo, não. Eu nunca tomei uma pressão dessa, não. Nunca? Não. Eu já. E aí? Então o Memphis ficou 5 foras para poder fazer uma pré-temporada que desse suporte para ele, mas não consegue. Então Pô, no não dá mês para de abril, são 9 jogos do Memphis. 9 jogos do Corinthians. Ele não vai jogar nenhum. Ele botou na internet aí, né? Que ele gosta de usar a internet para que os intelectuais, o youtuber, para fazer aquela marca. Ele disse, olha, eu sou cobrado desde 16 anos. Eu sou cobrado pela minha família, por todo mundo, por Santo Antônio de Posse, desde quando eu saí. Porque eu saí de parto normal, eu saí pela vagina da minha mãe. Eu saí, não foi cesárea. Eu saí. A hora que eu saí, o cara falou, não vai ser nada. Não, médico? Não, a parteira. A parteira? Não vai ser nada isso aí. Dá uma olhada como é que é. Dá uma olhada isso aí. Desde quando eu saí da vagina da minha mãe, que eu saí já explodindo, né? Toma. Toma pro 6 essa merda aí. Aí, não tomei, não precisa nem dar tapa nisso aí. Já saiu? A dona Noemi falou, não dá tapa, isso aí não presta. Não, eu falei, o que vocês estão fazendo? Aí eu saí da vagina da minha mãe, o que vocês estão fazendo aí? Seus pés de rato. Seus pés de rato. Eu sou cobrado desde os 16 anos. Meu irmão, aí aquela vitimização, aquela coisa, desculpa, irmão. Você é europeu, velho. Você é europeu. Você não é igual nós. Você não vive igual nós. Então, se você é cobrado desde 16 anos, então por que você não saiu de peito aberto lá na Gaviões com a Lê, presidente? Por que você não saiu de frente com o Serginho da Gaviões? Por que você não saiu junto com todo mundo? Por que vocês todos do Corinthians não abraçou todo mundo e não saiu junto lá para não tomar a pressão que tomou? E tem muita gente, e é uma barbaridade. Eu vi ontem o Capriotti falando a incompetência da diretoria do Corinthians. Mas o que é? O Capriotti, então quando você sair aqui da Band, você tomar uma pressão lá fora, é o Johnny Saad que tá errado? É o Schneider que tá errado? Quantas vezes eu saí da Band aqui que nego xingando eu? O cara veio fazer passeata aqui, um dia que eu falei de um padre. E eu falo do padre, falo do pastor, falo quem quiser, o pastor quer avião. O avião dele tá velho. Quer avião. Quer que nós paguemos o avião do cara. Pera um pouquinho, então quer dizer que a diretoria do Corinthians é culpada da pressão lá do jogador? Você tá de sacanagem, cara. Mas o que o presidente tem a ver com isso? O que a diretoria do Corinthians tem a ver com isso? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Agora, por que o Memphis não saiu de frente na Gaviões? Você não foi gravar o seu clipe lá na Gaviões? Por que você não tomou a pressão lá junto com todo mundo? Vamos lá, bota a terceira aí agora aí. Que o Garro é um jogador extremamente talentoso, teve momentos de brilhantismo aqui no Corinthians. Eu quero ajudá-lo a ele recuperar esse equilíbrio, essa estima que ele tem por si mesmo e voltar a brilhar com a camisa do Corinthians. Eu vou fazer o máximo que eu puder para poder ajudá-lo. Acho que no treinamento de hoje ele treinou e foi um dos destaques do treino, estava muito solto. Eu quero me aproximar e ajudar naquilo que foi possível. Terei o maior prazer em ajudá-lo e se eu conseguir vai ser um motivo de muita alegria para mim. Isso é uma coisa que ele tem que é bonito de ver. Quando ele fala que vai ajudar o jogador, e que o jogador precisa de ajuda, e que no primeiro treino foi o melhor do treinamento, e que se você não for, Garro, você não vai jogar com ele. Ele vai tirar você do time. Não vai jogar. Qual a ideia que você tem, Léo? Você que tá corado, você que tá bonitinho, tá branco, bronzeado. Não, a Soraya tá andando assim, ó. A Soraya tá assim, ó, tá tudo torta. Eu não sei o que aconteceu lá em Aruba, que não sei o que tá acontecendo com a Soraya. É a água, né? Vai saber se é a água. E lá deve ter muita maconha também, né, Léo? Conta pra mim aí em relação ao que você pensa disso que ele falou do Garro. Ele recuperou vários atletas com o perfil do Garro. Paulo Henrique Ganso acho que é o grande exemplo disso. No Fluminense, o Ganso era um jogador até a chegada do Diniz, e depois que o Fernando Diniz chegou ao Fluminense, o Paulo Henrique Ganso subiu muito de rendimento. Os melhores momentos do Coutinho no Vasco da Gama foram também com o Diniz como técnico, e são meias armadores, com um perfil muito parecido com esse do Rodrigo Garro.
Então, eu acho que se tem um técnico que pode recuperar o Garro no Corinthians, esse cara é o Fernando Diniz. O Veiga também fala que ele marcou uma sessão de terapia pro Veiga sem avisar, né? E aquilo lá mudou a vida do Veiga. O Veiga fala muito sobre isso. Eu vou contar, assim, eu fico sabendo das coisas, eu não gosto muito de fazer igual o Nicola, que dá o furo, né? O André Rizek, que dá o furo, quem mais dá furo? O Ulisses Costa, que dá o furo, né? Os caras gostam de dar o furo, né? Porque eles querem dar as informações aí e que tá tudo bem quem dá o furo, né? Ah, informação, não sei o quê, tá tudo certo, né? Não tem problema. Eu fiquei sabendo lá de dentro, com pessoas, eu tenho amizade com gente lá de 40 anos, gente. Eu tenho amizade com o Alemão do Campo, tenho amizade com o Edísio, que é roupeiro, tenho amizade com todo mundo lá. Só que muita coisa que eu sei lá, não vem aqui, não é pra vir aqui ficar discutindo isso, que muita gente usa isso pra like, pra... Vocês acham que eu não sabia que era o Fernando Diniz, o treinador do Corinthians? Você acha que eu não sabia? Você acha que alguém não ligou pra mim? Ó, o que você acha? Tô falando lá de dentro, não, né? E aí, porque por sinal, o Fernando Diniz, ele tem amigos em comuns comigo. Acho que o cara não ligou pra mim. Acho que eu não sabia. Mas cada um que dê a sua informação. O que eu fiquei sabendo, que teve gente da cozinha, que teve gente da rouparia, que teve gente lá de dentro, quando ele conversou lá, eles nunca viram ser um cara tão diferente dos outros treinadores que passaram por lá. No sentido de ser humano mesmo, sacou? Do cara entender o câmera, entender o cara do áudio, entender o contra-regra. A gente precisa fazer isso. E as pessoas falaram que ficaram assim, abismados da forma dele tratar as pessoas de uma maneira diferente. Tá rindo do quê, Veloso? Pode falar, Veloso. Não, você não acredita nisso? Não, acredito, eu acho bom. O relacionamento é tudo. Não, você tá rindo disso aí, porque você achou que isso aí não vale nada. Não, acho que vale. A gente percebe que o Abel faz isso. Por que você tá rindo, então? Porque você Sabe tá por rindo. quê? Por quê? Porque assim, o Abel também faz isso. Tem um ótimo relacionamento, divide prêmio com o pessoal, beleza. Só que não vale nada se dentro de campo não resolver. Não, isso eu não tenho. Isso aí que vai resolver tudo. Isso eu não tenho dúvida, isso a gente sabe disso. É. Até que ponto isso vai trazer as vitórias? Exato. Até que ponto isso, quando perder ou quando não conseguir os resultados, tudo isso ele é colocado lá de que forma? Mas é importante. Mas é muito importante. Não, é bom. É muito importante, porque tem treinador que chega, são mascarados, fazem panelinha, Arrogante. só gosta do dinheiro, arrogantes. A maioria é arrogante. A maioria é arrogante. A maioria não entende de futebol. E esse cara, me parece que que isso pra ele foi uma coisa importante na vida dele, na carreira dele. Vou colocar outra fala dele aí, Veloso, que ele fala do Hugo. Do Hugo. Boa. Queria que você falasse sobre isso, que ele tem uma visão que eu também penso igual ele. Todo mundo, o Hugo também não é essa coisa horrível também saindo. É que nos últimos 3 jogos ele errou. O Dorival ele já vinha fazendo isso também. Então vamos lá. Bota ele falando aí, Cascão, Latino e todo mundo aí, Sidão. Eu trabalhei com o Fábio no Fluminense, que não jogava absolutamente nada com os pés e tinha mais de 40 anos. E evoluiu muito com o pé. E o Hugo é um jogador que eu acho que na minha opinião, ele tem um pé melhor do que as pessoas acham. O goleiro jogar com os pés é mais opção que a gente precisa dar para o jogo ficar fácil, porque o jogo tem que ficar fácil para o goleiro. O goleiro não é o Garro, não é o Memphis, ele é o goleiro. Então, eu acho que as opções, a gente tem que treinar para dar boas opções e deixar o goleiro confiante para tomar a melhor decisão. Fernandinho, você tem um pitirijo aí que aquela pelinha do... É o sol, né? É a picanha que você tinha. É uma coisa impressionante. Fica esperto, chegar na pupila, aí você vai ter problema. É o sol. Qual a ideia que você tem em relação a isso? E que vocês aí, o Márcio, a Kit Kat, o Davi, o Cascão, vocês tinham que ter pego o Hugo saindo erradamente para que desse conteúdo e lastro para falar sobre isso, né? Mas vocês não pensaram nisso. Mas você, como é um cara chupador Sorvete. de sorvete... Exatamente. O Hugo, a gente viu... E a vaquinha, né? Esse da vaquinha, eu não lembro o nome. Também não preciso falar o nome. A gente viu o Hugo errar contra o Flamengo, com o gol do Paquetá, né? Sai errado ali, a bola chega no Paquetá, ele faz o gol. Então, o Hugo, eu acho que até a estatura do Hugo dificulta mais. O Fábio é menor.
Tem mais facilidade natural com o pé. O Hugo, até pela estatura, e a gente vê isso no Carlos Miguel também, tem mais dificuldade de trabalhar com o pé. Claro que pode melhorar, claro que pode desenvolver, mas o Hugo não tem o estilo do Fernando Diniz de trabalhar tanto com os pés como os goleiros que ele tem. Mas só que trabalho. tem uma coisa também que o Fernando Diniz faz e que a gente não tá no dia a dia, Léo. Ele treina muito isso. Não, e acho que esse é um conceito do jogo hoje. Isso. Eu não gosto. É um conceito... Não, mas do Fernando Diniz é mais. É mais. É mais. Mas o Guardiola também. Né? É mais. O Veloso, vocês assistem Várzea? Eu assisto o jogo de Várzea, irmão. Os caras da Várzea jogam assim. Joga assim também. Todo mundo, hoje é o conceito mundial de futebol. Você vê como é que eles batem pênalti hoje, que eles copiaram o Neymar? Então, o conceito é esse. E eu acho que ele treina muito isso. Treinando muito isso, ele pode entender. Mas, pra mim, isso não é o mais importante, Léo. Não, a primeira função do goleiro é fazer a defesa debaixo das 3 traves. Mas acho que para o jogo do Fernando Diniz é importante que ele jogue bem com os pés. Mas ele não é que nem o Sampaoli, que aponta o goleiro que ele quer. Ele trabalha com aquele goleiro que está lá para desenvolver o jogador. Como foi o caso do Fábio, que ele citou, e o Cássio no Cruzeiro também melhorou muito nesse aspecto. O jogo com os pés nunca foi o ponto forte do jogo do Cássio, e quando ele trabalhou com o Diniz,